Agora nós vamos ver os intervalos de classes. Então, esses intervalos são utilizados quando nós temos um conjunto de dados grande, com muitos dados, e nós temos poucos valores que se repetem. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma redistribuição, nós reorganizamos esses dados dentro de algumas classes. Então, por exemplo, de 0 a 10, tem 5 dados repetidos, ou 5 ali dentro, né? De 0 a 10 aparece o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Depois, de 10 a 20, e assim por diante. Então, eu vou redefinir esses intervalos, vou tirar, colocar, estabelecer intervalos e olhar naquele conjunto de dados que eu tenho quais são os números que estão dentro desse intervalo estabelecido, ok? Vou iniciar novamente com um exemplo. Então, esse exemplo está assim. O colesterol é uma substância que desempenha um importante papel em nosso organismo e pode ser classificado em bom, HDL, e ruim, que é o LDL. Porém, é necessário que os níveis desses dois tipos de colesterol estejam sempre controlados. Considera-se um alto nível de colesterol LDL quando a pessoa apresenta 130 mg ou mais desse colesterol a cada decilitro de sangue, ou seja, LDL maior ou igual a 130 mg por decilitro. Esse fato aumenta os riscos de infarto, derrame cerebral e etc. Observe no quadro os níveis de colesterol LDL de 48 pessoas examinadas em certa campanha. Se você observar aqui, olha, já coloquei os dados organizados. Normalmente, quando nós fazemos a pesquisa, a gente não vai ter os dados certinho organizados assim. Esses dados estão em ordem crescente. Quando nós pegamos o conjunto de dados que nós obtivemos e organizamos dessa maneira, nós chamamos isso aqui de rol, que nós podemos organizar em ordem crescente, como é o caso, e também em ordem decrescente, de acordo com o que a gente precisar estabelecer e analisar no momento que nós estamos fazendo a pesquisa, ok? A partir dessas informações, podemos construir uma tabela com a distribuição de frequências da variável LDL. Então, nós vamos distribuir as frequências, só que agora nós vamos analisar e completar essa tabela de acordo com o intervalo de classes. Nós vamos estabelecer o intervalo de classes primeiro, para depois a gente poder, então, fazer esses cálculos e completar a tabela. Tudo bem? Essa é a tabela que nós vamos completar. Então, nós temos aqui nível de colesterol LDL de 48 pessoas em uma campanha em 2019, nível de colesterol, frequência relativa, frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Vamos fazer os cálculos de cada um desses, mas primeiro nós precisamos completar aqui, então, a frequência dos níveis de colesterol. Nós vamos estabelecer, então, um intervalo de classe para poder a gente colocar aqui e aí estabelecer a frequência. Então, aqui, olha, nós vamos observar o quadro onde a gente já tem todos os dados organizados. Então, o menor 91, o maior 148. Aqui a gente pode colocar como intervalo de classe 10 mg por decilitro. Então, eu coloquei aqui. Esse vai ser o nosso intervalo, 10 mg por decilitro. A gente chama de amplitude a diferença entre o maior valor do intervalo e o menor valor. E essa diferença ou essa amplitude tem que ser igual em todos os intervalos que nós colocarmos aqui, tudo bem? Então, se nós vamos colocar como 10 mg por decilitro o nosso intervalo, então a gente pode começar assim, olha, o primeiro intervalo, como aqui a gente começa com 91, a gente pode colocar de 90 até 100. Eu coloco esse símbolo indicando o quê? Que eu inicio no 90, então eu incluo, se apareceu 90, eu vou incluir no meu intervalo. E não incluo o número 100. Aí na linha de baixo, eu vou do 100 até o 110, porque é o meu intervalo, novamente. Nesse caso, eu vou incluir o 100 e não vou incluir o 110, se aparecer o número 110. Próximo, do 110 até o 120. Depois, do 120 até o 130. Do 130 até o 140 e do 140 até o 150. Cobriu todos os valores que eu queria, né, dentro desse quadro. Por quê? Eu iniciava em 91, então eu tenho 90 aqui. Termino em 148, estou indo até o 150, ok? Agora, eu vou completar a frequência. Então, vou olhar no intervalo de 90 a 100, quantas pessoas estão dentro desse intervalo têm este nível de colesterol. Então, eu venho aqui,
Ó, 91, 92, 98, aqui já passou, a 101, então não vou incluir. Então, eu tenho 1, 2, 3 pessoas. Completa a tabelinha, 3. Próximo, de 100 até 110, continuo lá. O 101, 102, 104, 105, 107, esse passou. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 pessoas. Do 110 ao 120, então, continuo. 111, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse passou de 120, então eu tenho 15 pessoas. Depois, do 120 até o 130, então vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse passou. Eu tenho 12 pessoas. Do 130 ao 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. E do 140 até o 150, eu tenho 1, 2, 3 pessoas. Total de pessoas tem que dar 48. Então, vou juntar. 6 com mais 3 dá 9. 9 com mais 15, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 9, 45. Com mais 3, 48 pessoas. Então, distribuir aqui a frequência. Próximo passo, calcular a frequência relativa. Agora que nós obtivemos a frequência, vamos calcular então a frequência relativa para cada um dos intervalos. Então, frequência relativa. No intervalo de 90 a 100, nós temos 3 pessoas, do total de 48. Então, eu faço 3 de 48 vezes 100. Divido 3 por 48. Isso dá 0,0625 vezes 100, 6,25%. Então, de 90 a 100 miligramas por decilitro, nós temos 6,25%. Depois, no intervalo de 100 até 110, são 6 pessoas. Essa frequência vai ficar 6 de 48 vezes 100. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 48, 0,125, vezes 100, isso é igual a 12,5%. Coloco lá, 12,5%. No intervalo de 110 a 120, temos 15 pessoas. Então, essa frequência vai ser 15 de 48 vezes 100. Então, 15 dividido por 48, 0,3125. Vezes 100, 31,25%. Coloco aqui. Seguindo esse raciocínio, então, na hora que eu dividir 12 por 48, eu vou obter 0,25 vezes 100, 25%. 9 dividido por 48, 0,1875 vezes 100, 18,75%. E 3 dividido por 48, volto para o início lá, que deu 6,25. E o total, 100%. Certo? Vamos agora preencher, então, a coluninha da frequência acumulada. Então, lembrando, eu tenho 3 aqui na minha frequência no intervalo de 90 a 100, então isso vai ser 3. Depois, no intervalo de 100 a 110, eu vou ter aqui a frequência acumulada, o 6 juntando com o 3, então eu tenho 9. Ou seja, se eu pegar o intervalo de 90 a 110, eu tenho 9 pessoas. Depois, de 110 a 120, vou juntar os 9 com mais 15, isso é igual a 24. Depois, no de 120 a 130, vou juntar com o 12. Então, 24 mais 12, 36. 130 a 140, vou pegar o 36 e juntar com o 9. Isso dá 45.
E depois eu vou juntar esse 45 com o 3, que é o intervalo de 140 a 150, que dá 48. Aí o total a gente não tem, na verdade a gente tem aqui o 48, tudo bem? Frequência acumulada relativa, agora eu vou fazer o mesmo com as porcentagens. Então, primeira linha, vou ficar com o 6,25%. Na segunda linha, eu tenho o 6,25 com mais 12,5. Então, isso dá 18,75%. Depois, eu tenho a soma desses dois valores, que deu 18,75, mais 31,25. Então, isso dá 0,75 com mais 0,25 dá 1. Então, aqui eu teria 19. 19 com mais 31 dá 19 mais 1, 20, com mais 30, 50%. Ou soma e monta a continha e soma se ficar mais fácil. Eu fiz aqui direto, cálculo mental, ok? Depois, 50 com mais 25, 75%. 75 com mais 18,75, então, mesma coisa, olha. 75 com mais 10 dá 85. 85 mais 5 dá 90, com mais 3, 93. Então, isso é 93,75%. E 93,75 com mais 6,25, então, ó, 0,75 com mais 0,25 dá 1. Então, é como se eu tivesse 94. Com mais 6, isso tem que dar 100%. Preenchi a tabelinha, então, com a frequência que eu obtive lá em cima no rol, né, nos dados organizados. A minha amplitude aqui foi de 10, né, se eu pegar 100 tira 90 dá 10, 110 tira 100 dá 10, 120 tira 110, 10 e assim por diante. Montei um intervalo de classes com o intervalo de 10 miligramas por decilitro de colesterol, que é o nível, né, na verdade. Tem a frequência relativa, fiz os cálculos de alguns aqui, o restante basta a gente seguir esse raciocínio. A frequência acumulada, vou somando linha por linha. E a frequência relativa, a mesma coisa, frequência relativa acumulada, né? Faço o mesmo com a frequência relativa. O outro exemplo tá assim. Um empresário pretende abrir uma escola de idiomas em determinado bairro. A fim de avaliar a aceitação da população desse lugar, ele contratou uma empresa especializada em pesquisas. Entre as várias perguntas feitas, uma delas foi: em uma escala de 0 a 10, como você classifica a relevância de ter uma escola de idiomas no bairro? Observe a nota atribuída pelas 50 pessoas entrevistadas no bairro em 2019. Então, mais uma vez, olha, eu organizei já aqui os dados em rol, ou seja, eu organizei aqui em ordem crescente. Não foi dessa maneira que nós obtivemos na pesquisa, né? Claro, de acordo, né? Cada pessoa respondeu de uma maneira, mas enfim, os dados estão aqui organizados, que a gente chama de rol, ok? Tá. Distribua as notas atribuídas em intervalos de classe e construa uma tabela indicando a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa de cada intervalo. A tabela deverá ter 5 intervalos e o primeiro deverá ser de 0 a 2. Então, se o primeiro tem que ser de 0 a 2, os demais têm que ter uma amplitude também de 2, né? 2 unidades, certo? Vou construir 5 intervalos. Então, de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. E vou completar, então, uma tabela. Eu construí aqui a tabela que nós precisamos completar. Então, a tabela tem relevância em ter uma escola de idiomas no bairro de 0 a 10, 2019. Esse é o título dela. Aí a nota, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, ok? As notas precisam, então, ter amplitude 2 nos meus intervalos de classe. Então, vou começar a preencher aqui. Então, notas de 0 a 2, incluo 0, não incluo 2, lembra disso. Aí, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 até 8 e de 8 até 10. E o meu total aqui embaixo. Então, coloquei os intervalos aqui. Próximo passo, para poder eu conseguir colocar a frequência, eu vou na tabelinha lá em cima organizada e calculo, e conto, né? Então, no intervalo de 0 a 2, incluindo 0, não incluindo 2. Quantas pessoas deram nota, então, dentro desse intervalo?
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 eu não vou incluir, então foram 6 pessoas. Então, essa frequência, 6. Depois, no intervalo de 2 até 4, incluindo 2, não incluindo 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. No intervalo de 4 a 6, inclui o 4, não inclui o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. No intervalo de 6 a 8. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. Aqui, olha. 1, 2, 3. Não incluo 8, né? Então, 3 pessoas. Intervalo de 8 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 pessoas. Agora, calculo o total. Então, o total vai ficar 6 com mais 5, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 3, 22. 22 com mais 28. Então, ó, 22 com mais 8 dá 30. Mais 20, 50. Que deu as 50 pessoas que foram entrevistadas mesmo. Ok? Vamos agora preencher a frequência relativa. Então, para preencher a frequência relativa, nós precisamos fazer alguns cálculos. 6 dividido por 50 vezes 100 é igual a 0,12. Vezes 100 vai ficar 12%. Então, o primeiro intervalo, a frequência relativa, 12%. Próxima. Eu tenho 5 de 50. Então, 5 dividido por 50 vezes 100, isso é igual a 0,1 vezes 100, que é igual a 10%. Depois, 8 de 50. A frequência relativa, 8 dividido por 50, isso é igual a 0,16 vezes 100, 16%. Próximo. No intervalo de 6 a 8, 3. Então, 3 de 50 vezes 100. 3 dividido por 50, 0,06 vezes 100, 6%. E de 8 a 10, 28. De 50, ou 28 dividido por 50, 0,56 vezes 100, 56%. Vou completando. Então, 10%, 16%, 6% e 56%. Somando todos esses valores, eu obtenho 100%. Vou preencher agora a coluna da frequência acumulada. Então, frequência acumulada, a primeira linha vai ficar o 6. Para a segunda, eu vou somar 6 com mais 5, que dá 11. Terceiro, 11 com mais 8, 19. 19 com mais 3, 22. 22 mais 28, 50. E a frequência acumulada relativa. Então, mesma coisa, agora eu vou usar a frequência relativa. Então, 12%. Depois, 12 com mais 10, 22%. E aí, os 22% com mais 16 vai dar 38%. 38 com mais 6, 44%. 44 mais 56, 100%. Então, completamos a tabela utilizando intervalo de classes e fizemos a distribuição de frequências.